Glória e paz, família, esse é mais um vídeo do canal Cristão Tipo Nerd. Hoje eu vou trazer o quadro Nerd Indicações e no Nerd Indicações de hoje eu vou trazer 5 filmes com temática de guerra para você assistir aí na sua casa. Então, se você está curioso para saber os filmes que vai ser indicado, vem comigo. Se você passou da vinheta, peço por favor que não esqueça de deixar o like no vídeo, caso você goste do conteúdo, e também de se inscrever no canal, lembrando de acionar o sininho de notificação para assim receber todas as informações aí de novos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. É claro. E o primeiro filme dessa indicação, na verdade, são dois filmes, porque eles se complementam, são histórias com suas peculiaridades diferentes, mas contam a mesma história. Então por isso eu resolvi manter os dois como um só, que é o filme A Conquista da Honra e o filme Cartas de Iwo Jima. São dois filmes de 2006 dirigidos pelo Clint Eastwood que contam a mesma história, que é a Batalha de Iwo Jima, que foi na Segunda Guerra quando teve essa invasão americana lá nessa ilha do Japão de Iwo Jima. Então os filmes, o primeiro filme, A Conquista da Honra, ele conta a versão americana assim vamos dizer, da história, onde conta a história dos 3 sobreviventes de uma foto que foi tirada nessa época, nessa batalha, quando mostra 6 soldados levantando e içando uma bandeira americana no topo de um monte lá dessa ilha de Iwo Jima. Então, desses 6 soldados que estão levantando essa bandeira, 3 deles morrem e 3 sobrevivem. E esses 3 sobreviventes que foram reconhecidos nas fotos viraram celebridades nos Estados Unidos. E a imagem dele foi usada aí para angariar fundos para a guerra. E esse filme conta a história deles depois de sobreviverem a essa guerra e futuramente eles se recordando da época de guerra lá, de como foi difícil os dias de guerra deles. Em contrapartida, o Cartas de Iwo Jima, ele conta a mesma história, é a mesma batalha, porém da ótica japonesa, onde mostra alguns guerreiros japoneses, soldados, como foi essa guerra para eles, a batalha, o que se sucedeu do lado deles. Então, como eles se lembram dessa história. Então, são dois filmes ótimos. A direção do Clint Eastwood é muito boa, adoro os filmes que eles dirigem. E são dois filmes excepcionais. Então, eu coloquei os dois em um só, mas recomendo os dois. Então, eles são a primeira indicação aqui desse quadro, indicados. O segundo filme dessa indicação é o filme Falcão Negro em Perigo. Ele conta também uma história real de guerra. Claro, não é nem a primeira nem a segunda guerra, na verdade é uma guerra menor, uma guerra civil na Somália, onde os Estados Unidos e a Nações Unidas se juntaram para deportar alguns militantes guerrilheiros lá da Somália, dentre eles o mais perigoso, o mais cruel, vamos dizer assim, que é o Mohamed Farah Aidid. E nessa incursão que era para pegar esses dissidentes, que era para ser uma coisa rápida, fácil, de 30 minutos no máximo, teve alguns percalços porque as forças somalis se juntaram e atacaram. E acabaram derrubando 2 helicópteros modelo Falcão Negro. E para fazer o resgate desses soldados que estavam nos helicópteros, foi destacado homens e assim acabou começando uma guerra que durou 15 horas, que era para ser em 30 minutos, acabou durando aí 15 horas de batalha intensa e exaustiva. Então o filme é bem legal, ele retrata esse fato histórico, mas assim é uma direção bem coesa, ficou muito legal. As batalhas são bem dirigidas e a história do filme assim por trás que criaram, claro, para amarrar o que está acontecendo, misturado com o histórico, ficou bem legal também. Então, indicado. O terceiro filme dessa indicação é um filme bem clássico, de 98, Resgate do Soldado Ryan, onde nessa história nós temos um capitão interpretado pelo Tom Hanks, que ele recebe ordens durante a invasão da Normandia, que é um fato histórico aí muito lembrado da Segunda Guerra. Ele recebe ordens de
encontrar um soldado chamado Ryan. Então ele tem que encontrar esse soldado porque ele é o caçula de 4 irmãos e os 3 irmãos mais velhos dele morreram em guerra. E como ele é o último que está vivo, a alta cúpula do exército decidiu mandar ele para casa, para a família, porque já perderam 3 irmãos, para tentar trazer um pouco de alegria, né, para essa família. Então a missão do Tom Hanks é encontrar esse soldado e trazer ele com vida, tirar ele do meio da guerra, porque ele está lá no meio da guerra, a guerra está rolando e ele tem que encontrar ele. Eles não sabem quem ele é, só sabem que o nome dele é James Ryan. Então eles têm que encontrar ele e conseguir trazer ele de dentro da guerra com vida. Então esse filme é muito bom também, dirigido pelo Steven Spielberg, que também já é um diretor muito conhecido aí dos seus filmes. Então ficou uma história bem legal, tem um elenco bacana e assim, a história do filme é muito boa. Então, recomendo. E o quarto filme dessa lista é o filme Dunkirk, que é o filme dirigido pelo Christopher Nolan. Ele conta a história da Batalha de Dunkirk, onde britânicos e franceses lutaram contra os alemães, contra a invasão alemã que estava iminente na França. Só que como os alemães estavam vencendo, as forças britânicas e francesas bateram em retirada e acabaram ficando acuadas e cercadas na praia de Dunkirk. E foi feito um plano para resgatar esses soldados e a alta cúpula lá do exército conseguiu estimar que eles conseguiriam salvar umas 40 mil pessoas. E num esforço de guerra eles conseguiram salvar 330 mil pessoas. E o filme, o Christopher Nolan, ele fez uma diferenciação na história, que ele dividiu a história em 3 arcos. Então é o arco terra, ar e mar. O que acontece? Nós temos o soldado Tommy, que é um núcleo terrestre, onde mostra esse soldado fugindo dos alemães lá nas cidadezinhas de Dunkirk. Depois ele lá na praia tentando fugir de lá, ele quer ir embora, ele quer entrar nos botes que vieram para fazer o resgate. E como tem muita gente para ser resgatada, então ele está tentando fazer um jeito de conseguir entrar num barco e se salvar. E no núcleo marítimo nós temos o Sr. Dawson, que como tinha muitas pessoas lá e o resgate pela marinha não seria tão eficaz e ia salvar poucas pessoas, foi feito um alerta, um pedido de socorro, onde civis pudessem doar os barcos para ajudar no resgate. E assim foi feito, muitos civis doaram seus barcos e outros até vieram com os próprios barcos, que é o caso do Sr. Dawson, que ele veio com o próprio barco dele para tentar resgatar pessoas aí. No caminho ele vai encontrando algumas pessoas, um piloto de um avião que cai, um outro marinheiro que estava à deriva no mar, para tentar resgatar pessoas. E o núcleo aéreo ele encontra com alguns pilotos, o piloto Ferrier, que é o principal deles, onde eles vieram para dar um suporte aéreo para esse resgate que está acontecendo na praia. Então, a história do filme ele vai mesclando o quê? São 3 núcleos, o núcleo terrestre, o aéreo e o marítimo, só que eles estão se interligando em fatos que vai acontecendo. Então, por exemplo, o Sr. Dawson, ele está lá guiando o barco dele, quando de repente ele vê um avião caindo, vai lá resgatar o piloto do avião que naufragou. E em outra parte, o Tommy, que está tentando fugir, ele entra num barco, lá consegue entrar num barco para tentar fugir, só que esse barco é bombardeado, então está afundando. E aí nisso, os pilotos ele vê a hora que o barco é bombardeado. Então, ou seja, são 3 núcleos que vão compartilhando as mesmas cenas do acontecimento, do resgate. E em praia, a adrenalina está correndo solta, porque são muitos soldados e poucos barcos para salvar. Mas a história do filme é bem legal, o jeito que foi filmado ficou bacana também. Então, recomendo. E o último filme desse vídeo é o filme 1917, que foi lançado ano passado, direção do Sam Mendes. Ele conta uma história onde na Primeira Guerra, 2 soldados são dirigidos a fazer uma missão quase suicida, o famoso Esquadrão Suicida, onde ele tem que pegar mais alguém para ajudar, porque o primeiro soldado, que é o escolhido,
o irmão dele, ele faz parte de uma companhia que já está mais à frente, lá no território inimigo, e sem saber de nada eles estão indo para uma cilada, para uma emboscada, porque eles acham que o exército alemão está recuando e está fugindo. Então eles estão se preparando para no dia seguinte, de manhã, ao meio-dia, na verdade, eles fazer uma incursão e atacar. Só que na verdade os alemães estão esperando isso. Eles primeiro fizeram uma cilada, estão preparados, esperando que eles ataquem. Então esse rapaz recebe essa missão de levar uma carta para um coronel, para um general que está à frente desse ataque, para que ele cancele o ataque, porque senão mais de 1.600 pessoas vão morrer se ele não conseguir fazer essa empreitada. Então ele tem essa missão de salvar, tentar salvar o máximo de pessoas, inclusive o irmão dele, e leva um soldado lá, amigo dele, os dois entre em território inimigo sozinhos, só com os armamentos deles, e um contando com a ajuda do outro, para tentar fazer levar essa carta e assim mudar a vida desses soldados que podem acabar morrendo. Então o filme é muito bom, a história é bem legal também, foi muito bem escrita, e a direção do filme ele usou um esquema de corte na hora da edição, para dando prioridade para cenas filmadas sem corte. Então aparenta o filme que o filme foi gravado direto, sem corte. Claro, tem corte, a gente sabe que tem corte, mas o jeito que o filme foi filmado, aparenta que é um filme filmado do começo ao fim, sem parar. Então é um filme bem legal, a direção do Sam Mendes soube como utilizar essa estratégia, então o filme ficou muito bom. Então, recomendo. Então foram os 5 filmes que eu recomendo para vocês aí de guerra, para vocês poderem assistir aí, relembrar fatos históricos do que já ocorreu aí no nosso mundo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like no vídeo para fortalecer aí a divulgação do canal, se inscreverem no canal se não forem inscritos ainda e, claro, ativarem o sininho de notificação para assim receber todas as informações de vídeos quando forem postados. Então, no mais é isso. Fiquem com Deus. Fui.